8 e mensagem metro1.com.br. Minha entrevistada de hoje está na linha já, Paloma Braga, advogada, professora da Universidade Federal da Bahia. Ela é conselheira da OAB também aqui da Bahia e atua nas áreas civil, do consumidor, administrativo, família e sucessões. A gente vai conversar nesse momento tão diferente sobre as famílias e como é que essas relações estão se dando e todas as questões que estão ligadas e que não param, casamentos, nascimentos, divórcios, como é que tem se dado. Paloma, tudo bom? Como vai? Oi, Cristina, boa tarde. Tudo bem na medida do possível, né? Estamos aí enfrentando esse momento difícil, mas temos que ter um pouco de otimismo. Como é que você está vivendo esse momento aí da pandemia? Olha, eu estou já há quase um mês no distanciamento social, né? Exercendo, assim, as minhas diversas funções, não só de advogada, mas sobretudo de mãe, né? E dona de casa, porque eu tenho 2 filhos. Então, estou aqui tentando equilibrar todos esses pratos, né? Nos bastõezinhos. De dar conta das tarefas de casa, de estar com as crianças, tentar ajudar nessa parte pedagógica, né? Nós que não temos a formação para isso. Então, na verdade, só um auxílio. Enfim, estabelecer uma nova rotina, né? E a gente vai aprendendo dia a dia como é que lida com isso. Exatamente. Com altos e baixos, né? Tenho conversado com algumas pessoas, todo mundo assim com essa questão emocional oscila bastante. Tem dias que a gente está mais otimista, tem dias que a gente fica mais preocupado. E é normal, tá tudo bem. Vamos começar falando, e a gente tem esse momento agora que as famílias estão muito juntas, então o direito de família, de uma maneira geral, ele precisa ser conversado porque as questões não param. E a gente sabe que esse isolamento, esse distanciamento, ele provoca um impacto muito grande nas famílias, né? E eu vi outro dia alguém falando, muito interessante, acho que foi um advogado até dessa área, que é proibido amar em tempos de coronavírus. Não é proibido. A gente tem que saber como lidar com isso. Tem uma chargezinha interessante que está circulando, que uma mulher chega assim na janela de um edifício e ela diz: sou advogada especialista em divórcio. E aí várias vozes começam a gritar: me dá o número, me dá seu número. Porque realmente a convivência intensa intensifica tudo, né? Exatamente. Tem gente que inclusive diz: agora tá quem sobreviver a essa convivência intensa é para sempre, não tem nem dúvida mais. Pois é. Como é que fica essas questões? Nesse aspecto eu estou até tranquila, viu, Cristina? Porque meu marido está num serviço essencial, então ele tem que sair todos os dias para trabalhar. E você continua trabalhando de qualquer forma, né? Trabalhando de casa. Por falar nisso, deixa eu começar já perguntando quais são as principais dúvidas que seus clientes têm levado. É realmente a questão do divórcio ou não? Não, por enquanto ainda não. As questões principais que surgem, né, dizem respeito à guarda. As pessoas estão muito aflitas com a questão da guarda e também, é claro, com a questão dos alimentos, principalmente naqueles casos em que o pai ou a mãe que paga alimentos é um profissional autônomo, né, que vai sentir os efeitos dessa crise. Então, existem muitas dúvidas em relação a como agir nesses períodos. A guarda, em relação à questão da convivência, né, que a criança convive com o pai e com a mãe e que estão separados, lógico, e aí como é que fica essa convivência nesse período de distanciamento social. Mais do que nunca, o direito das famílias requer bom senso nesse momento. Pois é, menina, o direito e o bom senso, eles têm que andar sempre de mãos dadas, né? Eu sempre digo para os meus alunos, assim, que o direito civil é o direito que rege a nossa vida cotidiana, né? O direito rege a nossa vida cotidiana. O direito civil, ele trata da gente desde antes da gente nascer até para depois da morte, né? Então, ele vai nos acompanhando ali. E outra questão que eu sempre digo também é assim, o direito, ele não é capaz de dar conta de tudo que acontece no mundo dos fatos, né? Assim, a realidade, ela é muito mais pulsante e dinâmica do que as leis dão conta. Então, uma pandemia como essa, por exemplo, é algo que não havia sido previsto antes pelo direito. Apesar de ser a história se repetindo, né? Nós sabemos que houve essa gripe espanhola no início do século passado, milhões de mortos e tal, mas a gente não se prepara para fatos como esse. Então, o direito, ele dá algumas ferramentas, mas ele sozinho não é suficiente para nos dizer como agir. Então, a gente precisa dosar, né, o que a lei prevê com uma alta carga realmente de bom senso para tentar encontrar soluções que sejam equilibradas.
Por exemplo, no caso da guarda compartilhada, às vezes a criança tem uma residência fixa com um dos pais e o que não detém a custódia, ele vai exercer o direito de convivência de forma ampla. Mas agora, isolamento social se recomenda por precaução, para um não transmitir para o outro. São famílias, às vezes, que moram distantes, ou tem um núcleo que tem avó, o outro não tem. E fica em casa, na casa de um deles. Como é que se faz isso? Se um deles, não, eu quero que venha para minha casa, eu não vou ficar esse tempo todo sem ver meu filho. Pois é, esse realmente é um dilema, né? Porque o distanciamento social, ele tem imposto para a gente essa espécie de reclusão, justamente para que os fatores de risco não circulem, né? E a angústia que normalmente toma conta dos pais que estão numa situação como essa principalmente quando não há, às vezes, uma boa comunicação entre eles, né? Quando as relações, elas terminam de forma madura, saudável, dificilmente esse dilema surge. Mas normalmente surge aquela dúvida, mas eu não sei se ele, o pai, ou se ela, a mãe, está tomando os cuidados, né? Se não está saindo, se meu filho não está sendo exposto, etc. Essa realmente é uma dúvida que paira e que a gente nunca tem como ter 100% de certeza do que está acontecendo. Nós já tivemos um precedente, aqui na Bahia eu ainda não tenho conhecimento, mas em outro estado, que a mãe entrou com a medida judicial solicitando que fosse respeitada essa quarentena, né? No caso era a mãe que ficava na maior parte do tempo com a criança, para que ela não tivesse acesso ao pai nesse período. E aí, claro, a gente tem que ponderar, né? Qual é a situação desse outro genitor que está sendo privado do convívio? É alguém que está, por exemplo, eu falei do meu marido agora, meu marido sai para trabalhar todos os dias, tem contato com pessoas. Será que se nós fôssemos separados, seria conveniente que ele tivesse tendo esse contato com as crianças? Quer dizer, na medida em que ele tem esse risco, aí ele traz o risco para os filhos e na hora que o filho retorna, traz o risco para a mãe, como você falou muitas vezes, convivendo ainda com avós na mesma residência. Então, realmente, nós temos que ter um bom senso. E se um dos genitores, né, está exposto a qualquer tipo de risco, seja porque tem que sair para trabalhar, e não apenas os profissionais da área de saúde, né, mas todos aqueles que estão trabalhando, tendo contato com o público, eu acho que está na hora da gente colocar não só o bom senso, mas deixar de lado um pouco o egoísmo também, né, entender que aquilo que está pretendendo é o melhor para a criança. O que falta, às vezes, aos pais nessa relação de animosidade é entender que o interesse que deve prevalecer sempre não é nunca o do pai ou da mãe, mas sempre o da criança. Ricardo, nosso ouvinte aqui, sempre está com a gente, Ricardo Porto, ele fala, com 28 anos de casado, tá legal a quarentena, não existe estresse, tá vendo? A gente tem boas notícias aqui. Que maravilha. Tem. Mas nem sempre tem. Já tem outro ouvinte aqui, deixa eu conseguir abrir. Só um segundo, vamos ver, vou conseguir, uma hora eu consigo. Aqui, minha irmã tem um filho que mora com a avó. Ele não quer morar com ela, com a irmã dela. O pai dele botou minha irmã na justiça e minha irmã está desempregada. Ele está pedindo R$650 por mês e minha irmã não tem condição de pagar. Ainda tem outro filho que mora com ele que ela fala que usa drogas, está ameaçando minha irmã. É uma situação complexa. Como é que a justiça, nessa hora que a gente está vivendo, assim, que a gente tem um acesso mais restrito, mais reduzido, por exemplo, a defensoria pública, faz nessa hora? A situação realmente é complexa. Pelo que eu entendi aí, provavelmente o menino vive com a avó paterna, isso, né? Se o exatamente. pai está pedindo alimento, a criança está com a avó paterna. Veja bem, mais uma vez eu reitero que o interesse sempre é o interesse da criança. Então, os alimentos, eles são devidos por uma questão de sustento da criança. Só que os alimentos, eles sempre são devidos também na proporção de quem paga, né? Assim, na proporção de que a pessoa que paga pode pagar. O fato da pessoa estar desempregada por si só não quer dizer que ela está liberada de pagar os alimentos. Porque às vezes a pessoa não tem um vínculo formal de emprego, mas ela pode ter alguma fonte de renda, né? Um trabalho autônomo, alguns serviços, etc. E isso não exime a pessoa dessa obrigação de pagar. Agora, claro, esse valor vai ter que ser estipulado levando em consideração as circunstâncias de fato, né? Qual é a realidade da pessoa. Isso, bem, isso muda... A Defensoria Pública... Desculpa. Isso muda quando a gente está vivendo
no momento de exceção como esse para fazer esse cálculo, como você citou mais cedo, que às vezes tinha um trabalho temporário ou perdeu o emprego. Esse cálculo é feito levando isso em consideração, mesmo agora? Uma decisão, quando tem uma decisão judicial de alimentos, essa decisão é uma decisão que nunca é 100% permanente. Ela sempre pode ser revista, seja para aumentar o valor, porque a pessoa que paga alimentos está numa condição melhor, seja para diminuir, porque ela está numa condição inferior. Então, em tempos como os que nós estamos vivendo, a gente sabe que muitas pessoas estão experimentando uma diminuição considerável em sua renda. Então, isso é algo que autoriza um pedido de diminuição desses alimentos, né? Ainda que seja provisoriamente. Só que a pessoa, quando você tem uma decisão judicial, ela não pode fazer essa diminuição por conta própria, né? Eu tenho que pedir ao juiz que ele reveja esse valor e que ele altere esse valor. E pode-se fazer isso nessa época? Eu lhe cortei na hora que você ia explicar da defensoria. Eu ia falar da defensoria, que você tinha comentado. A defensoria tem feito atendimento remoto. Estava acompanhando outro dia, né, até a postagem do nosso defensor geral, explicando que a defensoria não parou de trabalhar, né? Assim como os advogados também não. A justiça hoje ela está com os prazos suspensos, né? Porque realmente é uma situação muito atípica. Mas isso não quer dizer que ela não está funcionando. Então, nós continuamos trabalhando, os juízes continuam trabalhando, os servidores continuam trabalhando, claro que numa condição diferenciada, a gente não tem um atendimento presencial, mas é possível, sim, entrar com ação, conseguir uma liminar, tudo isso continua funcionando dentro de alguma normalidade. Tem outro depoimento aqui, dessa vez é de Beth, um depoimento bacana. Boa tarde, eu sou casada há 25 anos e tenho 2 filhos, um de 18 anos e outra de 9. Eu e meu esposo estamos trabalhando em home office. Fico observando as pessoas falando sobre a dificuldade de ficarem juntos o tempo todo. Eu, sinceramente, penso que o casamento, família, é para estarem juntos mesmo. Que todos devem ajudar-nos a fazeres domésticos e não só para carregar somente uma pessoa. Em minha casa, tudo é dividido. Não temos empregada por opção e todos ajudam. Talvez as famílias não estejam acostumadas a isso. Aqui é a reflexão de Beth, tá vendo? Isso é bom para levar para os clientes de família. Vamos com calma, vamos ter bom senso. É porque às vezes a gente sabe disso, todo mundo está vivendo isso. Tem uma hora que você, como você falou no começo, está bem, outro não está tão bem, e vai cansando, e a rotina é diferente, às vezes não tem rotina. Enfim, tem mais pergunta aqui, viu, Paloma? Tem uma aqui. Meu ex trabalha de Uber e não está depositando. A pensão já foi determinada e ele, no mês de fevereiro, não depositou. O que fazer, né? Exatamente. Nesse caso, se ele trabalha de Uber, né, o Uber ele tem como informar qual é o valor que essa pessoa está recebendo. Eu não sei nesse caso específico se o juiz fixou a pensão em valor ou em percentual, né? Mas é possível que ela entre com o que a gente chama de execução de alimentos, né? Procurar o seu advogado ou a defensoria pública para que ele entre com uma execução. O que é isso? Vai informar o juízo que foi descumprido, né? A determinação judicial, e o juiz vai mandar intimá-lo. A dificuldade hoje que a gente está tendo maior, Cristina, é essa questão das intimações, porque os oficiais de justiça não estão saindo para fazer essas intimações. Então, como é que isso é feito, então? Pois é, essa é uma dificuldade que a gente ainda não tem uma resposta, né? A OAB também tem tentado construir soluções. Nós estamos conversando com os colegas advogados, conversando com o Poder Judiciário, para a gente tentar, já que a gente não sabe exatamente até quando vai, né, essa situação, encontrar alternativas, até porque o nosso Código de Processo Civil permite que você faça essa intimação por outras formas, por WhatsApp, por e-mail, enfim, encontrar a forma para intimar. E no caso específico do Uber, é possível que o juiz determine que a empresa informe, né, quanto de rendimentos ele recebeu nesse período. Mas o fato da pandemia por si mesma não autoriza que este pai pare de pagar a pensão. Aí a gente vem com uma outra questão, que é o seguinte: aqui mesmo o Tribunal de Justiça da Bahia autorizou a liberação de presos devedores de alimentos. Essa é uma medida polêmica. Porque você tem isso, olha, eu vou lá, vou fazer execução, todo mundo sempre já sabia, se não pagar vai preso, mas não está indo preso.
Pois é, essa é uma medida, inclusive, que foi bastante criticada, porque a decisão foi, não, eles vão ter que cumprir prisão domiciliar. Ora, todos nós, em alguma medida, já estamos cumprindo prisão domiciliar, né? Então, esse tipo de prisão, nesse caso, ela não vai provocar o efeito que é o efeito desejado da prisão do devedor de alimentos, que é forçá-lo a fazer o pagamento, né? Ele vai estar em casa, como todas as outras pessoas estão em casa, vivendo a vida dentro dessa normalidade que nós estamos tendo agora, a gente não vai ter a eficácia da medida de forçar o devedor a pagar. Então, essa é uma medida que foi bastante criticada. Não sei se será revista, né, com o prolongamento aí dessa quarentena. Já tem um outro ouvinte dizendo, por favor, criatura, o rapaz trabalha de motorista de aplicativo, tenha compaixão. Mas a mãe que sabe também como é que está em casa, né? Exatamente. A criança não para de comer, né? Porque o pai está trabalhando menos. As necessidades são as mesmas. Como é que estão os casos de alienação parental nesse momento? Que a gente falou já um pouquinho mais cedo sobre a questão da guarda, quem está com ela, se tiver um bom senso, vamos ficar só com um, o outro não vai ver. Corre-se o risco de aumentar esse problema? Sim. Infelizmente, esse seria um efeito colateral, né? Dessa preservação da criança. Por um lado, você preserva a questão da saúde física. É possível, né, que haja, em alguns casos, um acirramento desses comportamentos alienadores. Que é, ou seja, aquele guardião que está com a criança pode, dependendo da idade da criança, se ela também não tem muita consciência, né, do que está acontecendo no mundo, de qual é a situação, ela pode ser levada a achar que é o outro genitor que não está procurando voluntariamente, né? Olha, sua mãe, tá vendo, não liga para você, nem tá vindo te visitar, etc. Então, a depender da idade da criança, isso pode acontecer. Então, é algo realmente que a gente precisa ter cuidado. Mas os casos de alienação parental são casos que a gente sempre tem que analisar com muita cautela e com muito cuidado. Porque a alienação parental muitas vezes é uma faca de dois gumes, né? Muitas vezes a gente se depara também com falsas acusações de alienação parental. Sim. Então, é um assunto muito delicado, né? E o judiciário tem enfrentado realmente com muita cautela para que não sejam cometidas injustiças. Agora, de fato, uma situação que já ocorre, ela pode vir a ser potencializada pelo distanciamento do outro genitor. Porque a gente fica imaginando que as diferenças entre casais que se separam, muitas vezes são grandes, brigam muito. Os ouvintes, quando falavam aqui, não estavam na época de pandemia, então as questões tinham muitas ligações com isso, falando sobre essa briga, porque não respeita, porque tem namorada. E isso cria uma situação que agora é mais delicada ainda. Por exemplo, separou, está com uma outra pessoa, qualquer um dos dois, e aí se aproveita, não, está em quarentena, não vai porque eu não quero que conviva com a outra pessoa. Exatamente. Aí essa parte não pode, né? Eu não posso me utilizar desse. Infelizmente, a gente sabe que a pandemia, às vezes, vem sendo utilizada de modo oportunista, né? Para algumas pessoas favorecerem os seus interesses, não só nas relações de família, em várias situações, né? Nas relações contratuais, etc. Isso não cabe, né? Não pode ser justificativa. Para você privar o outro genitor da convivência, é preciso que haja uma justa causa. Então, por exemplo, se os dois genitores estão cada um em sua casa, cumprindo o distanciamento social, trabalhando em home office, sem convivência com outras pessoas, em princípio não há por que restringir a convivência com a criança, né? Ela poderia ir de uma casa a outra porque ambos os lares estão respeitando todas as regras do distanciamento social, independentemente de um deles ter um outro companheiro ou companheira. Outra ferramenta também que eu acho que pode ajudar a diminuir essa questão da alienação parental, e eu acho que aquele genitor que não está convivendo com seu filho pode, em alguma medida, exigir, né, os contatos pelas videoconferências, né? Hoje, várias pessoas, os amigos, as famílias, eles têm se falado por videoconferência. A gente tem casos, às vezes, que os genitores moram em cidades diferentes. Então, e às vezes estão presentes com os filhos todos os dias, falando pelos aplicativos mais diversos, né? Que você pode conviver ali com a criança aquele instante, ver, conversar, perceber pela câmera ali as emoções, etc. Então, eu acho que essa é uma ferramenta que pode minimizar um pouquinho aí esse distanciamento do genitor que não está com a guarda. Essa guarda ou os detalhes com relação à guarda, quem fica durante quanto tempo, em que período,
está sendo revisto de forma rápida nesse momento, porque às vezes é uma necessidade urgente. Olha, eu tenho que trabalhar mais agora, porque eu sou de uma profissão que me exige mais nesse momento, e você não, você vai ficar em casa. Eu quero passar todos os dias para você, mas isso não estava combinado antes, não estava acertado com o juiz. Esse pedido tem sido rápido? Infelizmente, muito infelizmente mesmo, não. Porque assim, a gente tem poucas varas de família em Salvador em relação à população, né? A gente tem um volume de processos muito grande e a gente não consegue ver um andamento na velocidade que nós gostaríamos que as coisas acontecessem. É claro que situações como essa são tratadas com prioridade, mas ainda assim eu não posso dizer para você que a solução é rápida, né? Os clientes às vezes procuram a gente, buscam a gente realmente nessa intenção de que as coisas sejam resolvidas com velocidade, mas não é tão rápido assim. Normalmente em situações como essa, também, antes do juiz decidir, ele pede a opinião do Ministério Público. Então, a gente faz o pedido, o processo, o juiz avalia, ainda remete para o Ministério Público, né? Porque o promotor, a promotora, ele precisa opinar, precisa ali zelar pelo interesse desse incapaz. Então, ele dá um opinativo e só depois esse processo volta para que o juiz tome uma decisão. Então, essa tramitação não é tão veloz, né? Claro, como é um momento de quarentena, a gente vai trabalhando em 15 dias, 15 dias, 15 dias, que não vai, né? Às vezes a urgência é necessária. Tem um ouvinte aqui, que ele é Luiz, que ele trabalha com o aplicativo, ele mandou aqui a mensagem. Eu trabalho com o aplicativo, o carro é alugado. Pago R$350 ao dono do carro. Coloco combustível e na semana sobra R$150 a R$200. Como vou pagar pensão numa situação dessa? Ele achou a colocação de tem que pagar de qualquer forma, de qualquer jeito, equivocada. Ele ainda diz que é diabético, hipertenso, mesmo assim está na rua tentando sobreviver. Eu entendo todas as dificuldades, entendo e me solidarizo. Infelizmente, a gente vive num país que é muito desigual, realmente, né? A gente tem ainda situações muito difíceis. E quando a gente diz isso, que tem que pagar, não é que a gente ignore essas dificuldades. Mas a gente precisa entender o seguinte: se esse casal não fosse divorciado ou separado, se eles estivessem convivendo na mesma residência, eles não estariam juntos sustentando essa criança? Esse valor que ele recebe, embora pouco, ele não estaria sendo direcionado para a manutenção da família e não apenas a manutenção dele, individual, né? Então, nós que somos, eu sou casada ainda, tenho filhos pequenos, colaboro com o meu marido, nós dois juntos, né? Colaboramos para o sustento dos nossos filhos juntos. Quando o casal se separa, as necessidades da criança permanecem, né? Então, nós temos que continuar colaborando para esse sustento. Agora, claro que essa colaboração é na proporção de cada um. Quem ganha mais suporta, né, uma despesa maior, como é quando os casais estão juntos, né? Se a gente tem uma família em que um dos cônjuges ganha mais do que o outro, normalmente esse que ganha mais arca com um número maior de despesas, né? Com um volume maior. E o que ganha menos paga menos despesas, até porque não tem condições. E é isso que deve permanecer quando o casal se separa. Infelizmente, a gente vê uma dificuldade, às vezes, dos pais e das mães enxergarem isso quando há a separação. Você se separa do seu cônjuge, mas você não se separa do seu filho, né? Tem ex-mulher, ex-marido, mas não tem ex-filho. Então, até pelo menos a maioridade, né, no mínimo, é preciso que haja essa contribuição. E ele diz aqui, ele está escrevendo ainda no WhatsApp, ele diz que se separou, já tem outra família. Nesse caso, eu pago a pensão e deixo a família atual sem proteção? Não, ele vai ter que dividir, né? Filhos são todos iguais, então a gente precisa dar, na medida das nossas possibilidades, igualdade de oportunidades aos nossos filhos. Eu vou até comentar, Cristina, com você um caso super interessante, que foi o seguinte: meus alunos ficam sempre muito intrigados com esse caso, porque ele traz para a gente como é que a gente tem que raciocinar, o modo de entender as coisas. Se eu tenho 3 filhos, vamos imaginar lá, o cidadão que teve 3 filhos com 3 mulheres diferentes, e ele tem que pagar pensão para esses 3 filhos. Pela igualdade dos filhos, o valor da pensão tem que ser igual? Não. O valor da pensão não precisa ser igual. Porque, de repente, naqueles 3 filhos, em um deles, eu tenho uma mãe que ganha muito bem e que já consegue proporcionar uma vida muito confortável para aquele filho. Então, para esse filho, ele pode pagar um valor menor
e compensar isso para os outros 2 filhos tentarem atingir um patamar semelhante. Não sei se eu consegui ser clara no que eu quero dizer. Sim. Né? Então, porque a responsabilidade é dos 2. Dos 2. Então, se a mãe tem uma condição melhor, ela vai arcar com uma parte maior e aquele pai vai arcar com uma parte menor. Mas nunca ele vai ser desobrigado, né? Até porque não seria justo. O filho é dos 2. Agora, eu vou contribuir na medida da minha possibilidade. Então, se eu tenho outra família, claro que eu tenho que levar isso em consideração. Mas eu não posso escolher um filho em detrimento do outro. Eu posso até direcionar, né, um valor maior para um filho em relação ao outro, considerando as condições deles, para que eles fiquem numa condição mais próxima possível. Muito bem. Olha, a gente vai para um rápido... Vamos saber o trânsito, né? Isso, vamos saber o trânsito, o intervalo. Paloma fica na linha, já a gente volta. O trânsito na metrópole. Oferecimento, vídeo monitoramento com pronto atendimento, feito por empresa de segurança, só a AVI tem. E Gebor, perto de você, onde estiver, negocie seu Toyota pelo WhatsApp 97248141. Olá, boa tarde a todos. Olha, o trânsito na cidade está bem tranquilo nesses últimos dias, né? E agora não é diferente. Mas no Waze, os usuários indicam uma lentidão somente ali na rua Otávio Mangabeira. E a Transalvador informa que está interditada uma faixa na rua Jaime Saponic, que fica no Imbuí, devido a um buraco na via, mas que não causa muitos transtornos ao trânsito. No mais, todos os dias estão livres e não há ocorrências em andamento. Segundo a Transalvador, o balanço de hoje é de 2 acidentes que deixaram um ferido. Luciana Freire para o Metrópole Serviço. Metrópole Serviço. Olá, ciclistas. Somos a Colaí Bike Shop, a sua loja de bike em Salvador. Contamos com serviços de oficina, temos todos os equipamentos, além de inúmeras bikes para todos os gostos. Ficamos na Avenida Maralina, 885, Hotel Riviera, Loja 5. Telefone 3018-8549. Venha nos visitar. Delivery Rádio Metrópole. Essa é mais uma ação do movimento Rádios Solidárias. Juntos na mesma frequência. Siga-nos no Instagram, @Rádios Solidárias. Seu direito. Olá, meus amigos, aqui é o professor Dalzimar Andrade, de Direito Empresarial do Sério Salvador, e venho compartilhar uma dica rápida, que é a súmula 248 do STJ, que diz o seguinte: comprovada a prestação de serviços, a duplicata não aceita, mas protestada, é título hábil para instruir o pedido de falência. Fique ligado e venha ser aprovado conosco. Problemas de voz, alterações na linguagem ou dificuldade para engolir? A Clínica Baiana de Fonoaudiologia está pronta para te auxiliar. Somos a primeira clínica especializada em atendimento fonoaudiológico em todo o estado. Contamos ainda com uma equipe multidisciplinar com terapia ocupacional e psicologia. Agende sua consulta particular ou convênios. Ligue 3353-9460. Clínica Baiana de Fonoaudiologia. Sua saúde em primeiro lugar. É hora de mostrar que parceria é fundamental. Por isso, o Banco do Nordeste disponibiliza a repactuação de empréstimos e financiamentos para a sua empresa por até 6 meses. Para empreendimentos com faturamento anual de até 16 milhões, a prorrogação pode ser feita pelo Internet Banking ou aplicativo do celular. E você ainda tem capital de giro com até 6 meses para começar a pagar, com as melhores taxas do mercado. Ligue para o seu gerente de relacionamento. Banco do Nordeste, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você está com seu nome negativado, mas quer comprar o seu veículo? Não se preocupe, a Seta Automotores vai te ajudar. Ligue 0800 050 0169. Carros de passeio e motos, várias marcas e modelos. A Seta Automotores tem uma equipe especializada para te atender. Financiamento direto, crédito aprovado e sem burocracia. Ligue agora, 0800 050 0169 ou acesse www.setaautomotores.com.
A fábrica de bolo Rua Alzira, da Bonocô e Vasco da Gama informa que, em virtude da pandemia, está atendendo apenas através do iFood. Faça o seu pedido e adoce a sua quarentena. O mundo está em casa, mas o isolamento que nos afastou também revelou algo que vem nos unindo, algo que é só nosso, que é humano, a nossa capacidade de fazer o bem. E que outro lugar do mundo poderia ser melhor para reunir tanto talento e cuidado, senão a Bahia? Dê as mãos através do seu talento. Ensine, empregue, cuide e compartilhe o que você tem de bom para a Bahia e para o mundo. Ajude da forma que você puder e poste com a hashtag Bahia de Mãos Dadas. Se esse é um momento difícil para você, imagine para as crianças com câncer aqui do GAC Bahia. Elas dependem da sua doação. Você pode doar alimentos como feijão, carnes, legumes e frutas, artigos de higiene e limpeza, como álcool 70, ou mesmo fazer uma doação financeira sem sair de casa. GAC Bahia. Ligue 3399-2020 e faça a sua doação. Mesmo de longe, mostre o seu amor que transforma. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço. 3h37, estamos de volta hoje aqui no Metrópole Serviço, conversando por telefone com Paloma Braga, advogada, professora da Universidade Federal da Bahia, conselheira da OAB. Estamos falando sobre um assunto que sempre é muito caro, muito querido, toca muito na gente, que é o direito de família. Falamos sobre essa guarda compartilhada em momento de pandemia, também falamos sobre alienação parental, pensão. Mas tem uma pergunta aqui, eu vou abrir o bloco falando aqui sobre um tema que também está na lista de perguntas nossas aqui, que é de Lorena. Boa tarde, Cris. Não sendo pessimista, mas com muita fé, será que é hora de fazer testamento? É caro? Como é que ficou esse momento no direito sucessório para fazer testamento, que a gente sabe que tem uma série de regras a seguir? Carolina, né? Lorena ou Carolina? Lorena. Ótima pergunta, muito oportuna. Infelizmente dá risada assim, né? Mas é importante a gente pensar no futuro. Aqui no Brasil a gente tem muito medo de falar da morte, né? A morte é um tabu, assim. E por conta disso, as pessoas têm uma resistência muito grande de fazer testamento, de falar em testamento. Algumas pessoas acham que é mal agouro. Vai atrair. Exato. Mas, na verdade, o testamento ele pode ajudar muita coisa, né? Resolver muitas coisas no pós-morte, pode evitar muitas brigas, para que ele vai consignar ali a vontade da pessoa. O que ela gostaria que acontecesse com os seus bens depois da morte. A gente vê, às vezes, inventários demorando tanto que os herdeiros ficam brigando para ver quem fica com o quê, né? E o próprio testador pode pré-definir isso. O nosso direito brasileiro, ele prevê várias formas de testamento. A forma que é a mais segura é o testamento público, que você faz num tabelionato de notas. Por que é mais segura? Porque se aquela via se perder, se eventualmente, como a gente às vezes vê em filme, novela, né? Desapareceu o documento. Isso. Tem a cópia lá no cartório. Então o documento em si, ele nunca se perde. Então é a forma mais segura de fazer testamento. E aí, claro, tem um custo, porque você paga o valor da escritura ao cartório. Mas não é nada assim proibitivo. Uma recomendação que eu sempre faço é que na hora de fazer um testamento, o ideal, mas aí a gente está falando, né, daquilo que é ideal, nem sempre é o possível, é a pessoa contratar um advogado. Porque a lei brasileira faz algumas limitações em relação de como a pessoa vai distribuir a herança. Né? E a pessoa, às vezes, que não tem conhecimento, ela pode cometer um erro que pode anular aquele testamento futuramente. Sim, passa a não valer. Ele passa a ser inválido totalmente? É possível, a depender do caso, sim. Ou pode ser diferente daquilo que ela pensou. Enfim, o advogado ele vai dar todos os cenários possíveis, né, para que aquela vontade dela
seja o mais fielmente respeitada. Então, o ideal é sempre isso, mas a gente sabe que o ideal nem sempre é o possível. O testamento público, portanto, é feito em cartório. É possível também fazer um testamento particular, ou seja, abro meu computadorzinho, escrevo ali no Word tudo que eu quero, né? Imprimo, assino e pego a assinatura de 3 testemunhas. Esse testamento também é válido, é permitido pelo direito brasileiro. E as testemunhas têm que estar presencialmente? Tem que estar presente. E elas não podem ser beneficiadas. Então, eu não posso pegar alguém que está beneficiando e colocar como testemunha. Né? Mas esse tem a questão da fragilidade, que o documento pode se perder, né? A não ser que a pessoa faça assim, várias vias e saia distribuindo. Mas muita gente, inclusive, nem gosta de dizer para a família que fez testamento, para não antecipar as brigas. Mas, nesse tempo particular que nós estamos vivendo, de distanciamento social, em que as pessoas não estão podendo se deslocar, né? Tem que manter o isolamento em casa. Ou, às vezes, a pessoa está internada num hospital, por exemplo, né? Está com um pressentimento, às vezes, ruim, ou está com medo de que vai morrer, nunca fez um testamento, quer resolver aquilo ali. É possível? O nosso Código Civil, ele tem um artigo muito interessante, que é o artigo 1879, que diz o seguinte, que em circunstâncias excepcionais, eu posso fazer um testamento de próprio punho, ou seja, aí já não pode ser no computador, tem que ser por escrito à mão, né? Sim. Escrito à mão, de próprio punho, sem testemunhas, em circunstâncias excepcionais. Só que qual é a particularidade disso? Eu preciso declarar nesse testamento qual é a circunstância excepcional. Então, a pessoa que está, por exemplo, cumprindo um isolamento, porque ela está infectada, ela não pode sair de casa, ela não tem como fazer um testamento público, ela não pode ter contato com testemunhas, ela pode fazer um testamento de próprio punho, ou seja, escrito à mão, dizendo eu, fulano de tal, me encontro em isolamento porque estou infectado pelo coronavírus, não posso sair de casa, etc, etc, etc. Ou seja, ela tem que descrever qual é a circunstância excepcional, informa que quero distribuir meus bens assim, assado, etc., data e assina. E aí, esse testamento, posteriormente, vai ser apresentado ao juiz, que, se olhar que está tudo direitinho ali, pode confirmar o testamento. Então, essa é uma previsão interessante que o nosso código traz. E pode ser feito agora, nesse momento, pode, de exceção. Exatamente. Inclusive, em alguns lugares, aí tem dados de associação do Estado do Paraná, por exemplo, que o número de pedidos, a procura para fazer testamento aumentou 70% agora, nesse período. E tem uma procura maior porque as pessoas estão mais preocupadas, querem ter uma garantia. E aí a gente cai numa outra. Quando você tem que fazer um inventário, continua sendo feito, porque nascimentos e óbitos vão ter que ser mantidos, de alguma forma. Sim. Mas, e o inventário? Vamos falar dele. Deixa eu só acrescentar uma coisa, Cris, claro. Que é o seguinte, como a gente estava conversando, né, os tabelionatos de notas, alguns estão funcionando de forma remota, etc. Então, é possível também que a pessoa entre em contato com o seu tabelionato que ela costuma ir, né, para fazer escritura, procuração, etc., e ver a viabilidade de se fazer esse testamento, se tem como fazer um atendimento pontual, enfim, talvez uma alternativa, né? Mas, em regra, dentro do isolamento, a gente pode fazer esse testamento excepcional. Vamos lá, inventário. Olha, quando uma pessoa morre, a gente tem um prazo para poder abrir esse inventário. O prazo normal é de 60 dias. Né? Se a família demora mais do que 60 dias para abrir esse inventário, ela paga uma multa. Não é uma multa muito alta, mas é uma multa. Só que, em razão da pandemia, né, o Conselho Nacional de Justiça suspendeu esse prazo, ou seja, durante todo esse período, as pessoas vão ter um prazo dilatado, porque esses prazos para abertura de inventário estão suspensos até o mês de outubro, certo? Então, esse prazo de 60 dias, ele não vai ser contado até o mês de outubro. Mas, caso a família queira abrir o inventário mesmo assim, é possível, né? O inventário judicial pode ser feito pelo advogado utilizando aqui o nosso sistema. O sistema da justiça hoje ele é todo via internet, o processo é todo digitalizado, né? Então, a gente pode processar esse inventário normalmente. O inventário extrajudicial, que é nos cartórios, também nos tabelionatos de notas, é que ficam mais prejudicados. A gente vai agora saber as informações com o Metro Informe. Já voltamos à nossa conversa aqui.
Metro1.com.br informa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem que vai ordenar a suspensão do envio de verbas para a Organização Mundial de Saúde. Ele acusa a organização de lidar de forma inadequada com a pandemia de coronavírus. Há uma semana, Trump já havia ameaçado cortar a verba durante uma entrevista coletiva, reclamando que a OMS poderia ter avisado antes sobre o perigo do coronavírus. Horas antes dessa entrevista, ele ainda havia postado uma mensagem se queixando que a organização dava muita atenção à China. E o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde declarou hoje que lamenta essa decisão dos Estados Unidos de cortar o financiamento à entidade. Segundo o diretor-geral, a Covid-19 não discrimina entre nações ricas e pobres, nações grandes e pequenas. Não discrimina entre nacionalidades, etnias ou ideologias. Esse é um momento para todos nós estarmos unidos em nossa luta comum contra uma ameaça em comum. Quando estamos divididos, o coronavírus explora as divisões entre nós. Disse. Leia essas e outras notícias no metro1.com.br. Camille Martinho para o Metrópole Serviço. Obrigada, Camille, pelas informações. A gente continua conversando aqui com Paloma Braga, advogada, professora da Universidade Federal da Bahia, conselheira da OAB aqui na Bahia, tirando várias dúvidas. A gente está falando sobre guarda, sobre pensão, inventários, testamentos. E aí nossa ouvinte Beth, que está ligada aqui na gente, com o marido e os filhos em casa, ela fala que... foi a que falou que na casa dela está tudo tranquilo, está sendo dividido, família é isso. E ela ficou zangada com o ouvinte que disse que não tinha como pagar, que estava ganhando muito pouco. E aí ela fala assim: parabéns à doutora pelas belas palavras e paciência. Ainda bem que sou contadora. Se eu fosse advogada, eu ia dizer para esse pai: por favor, que miséria, você gasta com outras coisas, R$200 tá bom. E ela faz aqui um resumo, diz que vê seu filho, como é que vai ficar com fome? Precisa das coisas e não tem, me perdoe, mas não aguento. Tá brincando. Como pode um pai não olhar para o filho? Gente, e diz ainda: meus filhos estão aqui dando risada. E disseram: escuta, viu, meu pai? Nessa hora é isso que a gente estava falando no começo. Tem que ter bom senso para tudo, né? A ministra do STJ, Nancy Andrighi, tem uma frase que ela proferiu uma vez num julgamento que ficou famosa. Ela diz assim: olha, amar é faculdade. Ou seja, a gente não pode obrigar ninguém a amar ninguém. Isso vale para os relacionamentos amorosos e também nas relações familiares, né? Ninguém é obrigado a amar. Ela diz: amar é faculdade, mas cuidar é dever, né? Então, você pode gostar mais de um filho do que do outro. A gente, infelizmente, vê que é muito comum essa realidade do abandono, né? Mas a sua responsabilidade, você não pode fugir. Aí, nessa hora, o direito vai entrar para dizer: tá, você não quer cuidar, infelizmente eu não tenho como lhe arrastar e lhe obrigar a cuidar efetivamente, né? O cuidado diário, mas no mínimo uma responsabilidade econômica você precisa ter na hora que você põe um filho no mundo. Tem uma pergunta aqui, são duas na verdade. Nosso ouvinte também está sempre aqui com a gente, Humberto. Cristina, boa tarde. Primeira pergunta: pai que paga pensão para 2 filhos de mães diferentes, conforme estabelecido em juízo, e dá todo o suporte. Contudo, para um destes filhos, ele proporciona mais conforto, mais recursos, além do estabelecido. Roupas de grife, viagens, cursos. Isso pode ser considerado uma discriminação e motivo de pedido revisional por parte da mãe da criança preterida? E a outra pergunta: recentemente, o TJ de Minas reconheceu a parentalidade socioafetiva, deve ser, entre 2 irmãs. Mulher conseguiu reconhecimento da parentabilidade socioafetiva com irmã já falecida. As mulheres de origens biológicas diferentes foram criadas pela mesma mãe, mas nunca houve qualquer regularização por parte delas. Nesse caso, todos os efeitos sucessórios devem ser reconhecidos? 2 perguntas longas. 2 perguntas. Então, vamos lá. Primeira, interessantíssima, né? Ou seja, eu tenho uma decisão judicial fixada, e aí ele paga um valor de pensão para cada um daqueles filhos, conforme que o juiz determinou, mas certamente um dos filhos tem observado que para o outro ele dá coisas a mais, né? Proporciona, como ele disse, maior conforto. Veja bem, em princípio, num primeiro momento, você não tem muito o que fazer porque, como eu disse, amar é faculdade, cuidar é dever, às vezes tem mais ligação com o filho e acaba presenteando, etc.
Agora, isso pode servir de fundamento para uma revisão de pensão? Sim, porque isso pode mostrar que ele tem uma condição financeira mais favorável do que aquela que apareceu inicialmente no processo, e ele pode dar para esse filho que está sendo preterido uma pensão um pouco maior, talvez, né? Já que ele não dá esses presentes espontaneamente, ele poderia suprir isso aí de outra forma, mediante o aumento da pensão. E a segunda pergunta foi sobre os efeitos uma relação, né? Uma parentabilidade socioafetiva entre duas irmãs que, na verdade, têm origens biológicas diferentes, mas foram criadas pela mesma mãe. Isso na hora da sucessão. Tem sim. A parentalidade socioafetiva, ela é uma parentalidade, né? Assim, a pessoa se torna filho, efetivamente. Então, e se torna irmão. Então, os efeitos sucessórios, eles também vão acontecer. Aqui, no início, quando a gente... a multiparentalidade, se eu não me engano, o primeiro caso do Brasil, se eu não me engano, foi 2011. Existia uma resistência muito grande de se reconhecer efeitos sucessórios, porque existia um medo das pessoas buscarem um vínculo só pensando no patrimônio, né? Mas aí, depois de quase 10 anos, agora estou na dúvida se foi 2011 mesmo, mas enfim, depois de algum tempo, essa questão vem sendo mais amadurecida e se reconhecem, sim, os efeitos sucessórios a esse filho socioafetivo, né? Que antigamente a gente chamava muito de filho de criação. Então, hoje ele vai se tornar filho como os outros. A gente está quase no fim do programa, é uma tristeza sempre. A gente tem várias perguntas muito rápido, né? É uma hora boa, né? Dá um alento pra gente, eu acho. Eu queria até terminar falando sobre uma questão que eu acho tão interessante, que eu vi algumas pessoas falando. Quando a gente está nesse momento assim mais frágil, de pandemia e as famílias muito juntas, outros brigando, a gente já falou aqui sobre divórcio, algumas preocupadas sobre testamento, mas tem as pessoas que querem casar, mesmo agora. Os casamentos estão sendo feitos? Existem alguns casos, sim, que o juiz está fazendo via virtual. É possível fazer? É possível. Para a pessoa se casar no civil, ela tem que passar por uma fase anterior, que é a fase da habilitação do casamento. Os cartórios agora não estão fazendo as habilitações, porque os cartórios estão funcionando só para os serviços de urgência, que são as certidões de nascimento e de óbito. Então, eu imagino que as habilitações não estejam sendo feitas, até onde eu tenho conhecimento. Não dá para correr o proclama, né? Que a gente chamava. Isso. Mas o proclama, depois que eles são habilitados, que correr os proclamas, a pessoa tem 90 dias para casar. Então, aquelas pessoas que estavam habilitadas antes da pandemia, né? Já estavam habilitadas antes do distanciamento social, elas poderiam casar? Sim, não vejo problemas. A gente viu uma reportagem outro dia em outro estado que esse casamento foi feito por videoconferência. Aí vai depender da autoridade celebrante, né? Do juiz ou do juiz de paz. Se eles topar fazer esse casamento por videoconferência, pessoalmente não vejo nenhum impedimento para que ele ocorra. Então, acho que inclusive, uma boa alternativa. Não, tem gente, não, o mundo vai acabar, eu quero casar logo, meu sonho é casar. Está querendo, efetivamente, já que está morando junto, fazer. Então, algumas coisas estão suspensas, outras não. Isso. Então, os proclamas não vão poder correr, mas aquilo que já tinha sido finalizado antes, né? Como tem esse prazo de 90 dias, nada impede que o casamento seja realizado. Muito bem, chegamos ao fim. Poxa, Paloma, muito obrigada, foi ótimo. Você quer deixar aqui um recado, uma sugestão para quem está vivendo nesse momento agora, que precisa da ajuda de um advogado de família, ou está tratando com isso? O que ele deve fazer? Quero sim. Primeiro eu quero agradecer, Cris, foi um prazer falar com você, sempre ótimo. É muito bom, a rádio assim, é um veículo maravilhoso de disseminação de informação. A gente sabe que conhecimento é poder, né? Pessoas que têm conhecimento dos seus direitos são pessoas mais empoderadas. Então, isso é muito importante, o trabalho que vocês fazem. Eu fico muito feliz de participar disso. A segunda coisa é aquele velho ditado, né? Prudência e cancha de galinha não fazem mal para ninguém. Como eu disse, o direito ele não dá conta de tudo que acontece na nossa realidade. Então, a gente precisa temperar o direito com muito bom senso. Então, sempre vamos ter cautela, né, na tomada das nossas decisões, sempre respirar fundo antes de tomar uma decisão, especialmente nas relações familiares. E lembrar sempre de preservar, no caso daquelas relações que têm crianças, o melhor interesse da criança, né? Colocar a criança em primeiro lugar, porque ela está ali como uma responsabilidade nossa, não pediram para vir ao mundo, então cabe a nós, né, zelar pelo desenvolvimento saudável dele.
Paloma, muito, muito obrigada. Como sempre, uma conversa maravilhosa. Você sempre generosa, explicando tudo para nossos ouvintes. Vou continuar lhe chateando aqui nessa quarentena, porque sempre tem muitas dúvidas. E eu vou aproveitar. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo grande para todos. Um beijo. Muito obrigada a você que ficou com a gente aqui nessa hora.